a gente tem que sorrir um pouco para falar, né, sobre o que o Jorge disse, porque é fato, né? A história ocorreu realmente assim, né? Recém-saído recém-doutorado na USP, eu fui convidado para ir para o Instituto de Física Teórica. E ir para o Instituto de Física Teórica, na ocasião, era, como eu poderia dizer, era a consequência de um esforço da gente, mas, ao mesmo tempo, era uma enorme honra chegar no IFT, porque a gente ia a convite, né? Nós éramos convidados para ir. E eu fui dar o meu seminário de teste, né? Meados de outubro de 78, eu fui dar um seminário no IFT. Eu me perdi para achar a Rua Pamplona, e quando eu cheguei, o responsável pelo seminário, Diógenes Rodrigues de Oliveira, estava desesperado no portão ali da Pamplona, porque eu estava atrasado. E ele me carregou rapidamente para ir falar com o professor Paulo Léo Ferreira. Eu já contei essa história antes, eu vou repeti-la. O que me impressionou muito foi que eu subi as escadarias atrás do Diógenes, entramos na sala do professor Paulo, eu estendi a mão para me apresentar e ele me perguntou: como está sua filha? Ela está bem? Eu soube que sua filha passou por uma cirurgia recentemente. Ela está melhor? Ele não me perguntou o tema da minha tese, quantos papers eu tinha feito, ele não perguntou isso. E eu percebi que a gente estava numa instituição muito humana, com características diferenciadas. Então, a partir daquele momento, de fato, eu me dediquei à instituição. Era o meu novo lugar. Eu tinha que trabalhar pela instituição, tinha que conhecer a instituição e tudo mais. Faço o convite do Jorge para falar sobre os 70 anos. Vou fazer rapidamente só um pequeno parênteses. Fundação Instituto de Física Teórica nasceu em 1950 por um ato do governo do Estado, o governador Adhemar de Barros, aprovando uma decisão da Assembleia Legislativa, 29 de agosto de 1950, criou a fundação. Em setembro, eles começaram a se juntar para fazer estatutos, reuniões, quem ia mandar, como é que ia ser. O ponto central nessa história é que o Instituto de Física Teórica é o braço ativo, era o braço ativo da fundação. A fundação existia para cuidar, manter, estimular o Instituto de Física Teórica. 70 anos significa, 1952, significa quando começou a funcionar o Instituto de Física Teórica, as atividades do Instituto de Física Teórica. E eu resolvi, então, dado o convite, reconstruir a minha visão, pela minha perspectiva, o que ocorreu, como é que era, dados, fatos. Então, eu tive que refazer mentalmente um monte de coisas e tentar reconstruir o melhor que eu poderia com fatos. Eu não sou historiador, né? Então, eu não vou seguir os trâmites de um historiador. Tampouco eu vou querer. O que eu fiz, eu não sei. Uau. Vamos ver aqui. Aqui? Voltou? Voltou? Nem Forrest Gump.
Eu não vou tentar reconstruir a história brasileira, né, do ponto de vista de um cara sentado num banco lembrando de coisas, tá bom? Eu vou tentar fazer, então, a minha reconstrução, como eu vi, como eu vivi e como eu reconstruí peças lá do passado, né? Então, eu vou começar assim. As minhas fontes, a tese de doutorado do Pedro Carlos de Oliveira, é pena, Pimentel não está aqui, Pimentel também foi banca, eu e Pimentel fomos banca nessa tese, na História, Departamento de História lá da USP. Né? Nós fomos chamados, fomos banca dessa tese. O Pedro foi aluno de mestrado do IFT e depois foi para a USP, História da USP, História da Ciência da USP. Né? Eu me socorri dos arquivos da Fundação, o Wellington me ajudou. Eu tenho uma série de opúsculos do José Reis, são esses aqui. Eu tenho aqui os exemplares, os originais, que eu guardei lá da época que tinha na biblioteca do IFT. Né? O Topics in Theoretical Physics, da comemoração do Paulo Léo Ferreira, 1985, quando ele fez 70 anos. O Farm Hall Transcripts, Operation Epsilon, esse livro que é muito divertido, muito interessante, são os relatos de quando os alemães foram capturados, né, pela Operação Olsos, o Goldsmith, né? O Goldsmith fez parte, o descobridor do spin, ele fez parte dessa operação e saíram prendendo os cientistas da Alemanha, levaram inicialmente para a Bélgica, depois para a França e finalmente na Inglaterra. E na Inglaterra eles encheram a casa, o Farm Hall, encheram de microfones, então todas as conversas dos cientistas alemães presos foram transcritos e esse é o livro. Esse livro eu recomendei fortemente para o Miguel, é um livro muito interessante, Mário Maniscot, o desenvolvimento, uma tentativa de desenvolvimento da energia nuclear na Argentina, no começo dos anos 50. Esse livro é um pedaço da vida do David Bohm, eu vou falar pouco. Esse livro eu recomendo fortemente, é o Físicos, Mesons e Política, da Ana Maria de Andrade, muito bom esse livro. Montenegro, Aventura de Marechal, blá, blá, blá. E as minhas conversas com Jorge Paulo, Tenente Moacir Pedro, Marcelo Damy, Oscar Sala, Jorge Nagli e todos os meus companheiros. Então, eu vou começar da seguinte forma. Como é que começa a física do IFT? Primeiro, a gente tem que ir para o panorama de como era a física brasileira na década de 30, 40. Em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo. Fernando de Azevedo, Júlio de Mesquita Filho, do jornal Estadão, e Armando de Salles Oliveira, que era o interventor. Fica mais claro saber o que estava acontecendo quando a gente pega isso daqui. A criação da Universidade de São Paulo, não a física, a Universidade de São Paulo, 25 de janeiro, a propósito, aniversário, 34, de trabalho desses senhores. Vejam, por que aconteceu em 34? Porque São Paulo tinha perdido a Revolução de 32. Isso foi uma ofensa para as oligarquias paulistas. As oligarquias paulistas ficaram extremamente ofendidas porque elas não tinham uma elite intelectual, técnica, que pudesse ter posto o Estado de São Paulo na berlinda do Brasil. Então, o que aconteceu? Eles simplesmente disseram, vamos formar a elite intelectual do Brasil aqui. Há teses até que dizem que, mais do que isso, a universidade era para poucos, para a elite branca. Parece que há trechos onde se acha isso nos documentos prévios da criação da Universidade de São Paulo. A elite branca de São Paulo
a USP seria formada pela USP. Agora, vejam como foi tratada a física. Aqui, isso aqui é a ementa de matemática. No primeiro ano, geometria projetiva e analítica, análise matemática. Análise matemática, cálculo vetorial, elementos de geometria, física geral e experimental, mecânica racional, elementos de mecânica celeste, física geral e experimental e história das matemáticas. Tudo. Isso é o que o aluno da USP em 34 tinha que saber. Essa transparência, minha filha brinca, ela diz que eu sou do século passado. Esse slide, né? Esse slide é cópia do documento original. Isso é que os instituidores queriam. Um aluno de física ia saber geometria analítica, análise, cálculo vetorial, elementos de geometria infinitesimal, física geral e experimental. Terceiro ano, física geral e experimental, física, matemática e história da física. Com isso, você era um físico. Para hoje, né, lendo isso aqui, é chocante. Quer dizer, isso daqui, esse conteúdo, era o que se esperava do pessoal formado em física em 1930. É pouco, né? Como é que a USP foi formada? O professor Teodoro Ramos era um matemático da Politécnica. Ele foi procurar físicos na Itália. Quer dizer, quando disseram, vamos fazer, tem que buscar gente boa. Quem que era gente boa? Vamos buscar na Itália. E o Teodoro Ramos foi para a Itália convidar o Fermi. Enrico Fermi foi convidado para vir para a USP e ele recomendou Gleb Vatagin. Tá bom? Gleb Vatagin, então, ele começou já a trabalhar em São Paulo em 34. Chegou e começou a trabalhar. E começou com raios cósmicos. A primeira atividade, raios cósmicos. Começou a trabalhar com raios cósmicos e já foi organizado, o Vatagin organizou uma série de eventos para começar a desenvolver física de raios cósmicos aqui em São Paulo. Foi tão bem sucedido que, em 1941, já houve um simpósio sobre raios cósmicos aqui, né? Houve um lançamento, uma campanha de lançamento de balões em Bauru. Essa campanha de lançamento de balões para raios cósmicos em Bauru atraiu um monte de gente nova, entre eles Oscar Sala. Ele era um estudante de colégio em Bauru, conversou com o Vatagin, conversou ok, depois eu vou falar, né? Ele já travou o contato, o Vatagin, no campo de lançamento, disse, me procure em São Paulo. Era assim que funcionava, né? Venham, né? Os que estiverem interessados em física, venham trabalhar com a gente. Bom, nesse evento, vocês acham o Compton aqui, ó. Esse senhor é o Compton, esse é o Vatagin. Ali atrás tem Abrão de Moraes, Paulo Aulos Pompeia, Marcelo Damy, são esses senhorzinhos aqui atrás. Assim. Yolande Monteux, o primeiro trabalho sobre física de raios cósmicos no Brasil é dessa senhora. Né? Os showers, os chuveiros penetrantes e tudo mais foram descobertos nesse período. Essas pessoas aqui... Opa! Não. Aqui. Essas pessoas aqui estavam cravando as primeiras sementes do que seria física. Mas lembrem-se, o curso de física propriamente dito não tinha intenção de formar pesquisador. A universidade não estava interessada em fazer pesquisadores. Ela ia dar aula para formar a elite da sociedade paulista. Esses faziam, tá certo? Eles faziam, mas não necessariamente. Bom, um pouco depois disso, vocês estão vendo 41, um pouco depois, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra e alguns físicos da USP se envolveram em pesquisa militar, sonares e medições de velocidade de obuses.
Sonares foi o Marcelo Damy e Paulus Pompeia, medição de velocidade de saída de obus. Era importantíssimo, porque o obus, além de uma hidrodinâmica muito pesada, se você inclina, dá o ângulo e a velocidade inicial, você calcula. O Miguel estava dizendo que hoje em dia a precisão é de centímetro, né, Miguel? Os canhões atingem com precisão de centímetro. A saída do obus, a velocidade de saída do obus é extremamente importante, porque se você calibra o tiro, você economiza munição. E os físicos, desde sempre, procuraram entender como é que seria a maneira de localizar a artilharia inimiga e como... Não é nova tecnologia, é pressão de dedo só. Não, tem que acertar o alvo aqui. Põe mais perto da garganta. Obrigado. Então, o Marcelo Damy conseguiu fazer experiências que determinaram com muita precisão a velocidade de saída do obus. O V0, ele mediu com muita precisão. Esses resultados foram passados para os aliados e os aliados economizaram muita munição por causa dessas medidas do Pompeia. O Marcelo Damy fez detecção com sonar para detectar submarinos, onde estariam os submarinos na costa brasileira. O resultado disso, no período imediatamente após a guerra, como reconhecimento pelo esforço de guerra, os físicos experimentais de São Paulo foram chamados para aprender o que era Big Science nos Estados Unidos. Vejam, né? Ajudaram os aliados como gratificação, como bônus. Os americanos disseram, nós vamos levá-los para conhecer a Big Science. Então, eles foram para os Estados Unidos para ver máquinas. A Big Science americana do pós-guerra era máquina. Então, foram eles, né? Tem umas histórias interessantes que o Betatron e o Van de Graaff ficaram o Betatron ficou nas mãos do Damy e o Oscar Sala ficou com o Van de Graaff, porque eles divergiram lá nos Estados Unidos. O Damy foi para o lado da física de Chicago e o Sala não gostou, não queria trabalhar com o Maurice Goldhaber, ele foi trabalhar com Herb, em Wisconsin. Então, nessa divisão, sobraram duas tendências de máquinas com características diferentes, que foram Betatron e Van de Graaff. Isso aqui deu uma... Acho que eu posso dizer, isso me foi contado por eles próprios, Damy e Sala me contaram, que houve uma divergência essencial entre eles. Né? Por que um vai fazer Betatron na mesma instituição? Um vai fazer Betatron, o outro vai fazer um Van de Graaff. Mas os dois bateram o pé e saíram duas linhas de pesquisa independentes. Quando foi feito o convite, de novo o professor Sala me contou numa das minhas conversas com ele, que quando chegou o convite americano, o Vatagen disse, primo vado io. Em primeiro, eu vou em primeiro, eu sou o primeiro aí. E foi. Em seguida foram os alunos dele que fizeram, então, essa entrada na grande física experimental brasileira logo após a guerra. Mas eram pessoas que faziam, não era interesse da instituição. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, Leite Lopes Tiomino e o Lattes começaram a organizar o CBPF, juridicamente como uma sociedade civil. Uma sociedade civil está definida no Código Civil Brasileiro como uma associação de pessoas que se juntam para um fim. Então, o CBPF nasceu como uma sociedade civil para fazer física, apoiado no prestígio do Lattes. Né?
eu vou voltar a esse tema aqui. E em 43, veja, lá no meio da guerra, o Casimiro Montenegro foi para os Estados Unidos para conhecer o MIT e fazer um instituto análogo aqui no Brasil, que é o ITA. Então, vocês estão vendo as tendências. A guerra marcou algumas tendências. A física experimental em São Paulo, a física teórica no Rio de Janeiro e uma engenharia especializada num outro lugar. Isso não era à toa, tá certo? Por que que não era à toa? Para vocês terem uma ideia, né? Vejam, Leite Lopes, Yukawa, a senhora e o senhor Christian Müller, o Lattes, Hervásio de Carvalho e Walter Schutzer. Walter Schutzer ficava no Rio e em São Paulo. Vejam, essas pessoas, depois da guerra, estavam percebendo que o panorama da ciência no Brasil não estava bom. As universidades não estavam dando conta do que a ciência deveria fazer. E com a guerra, principalmente a física, tinha mostrado que era importante você ter ciência pujante, e o que o Brasil não tinha. E essas três visões, essas visões que a gente tem aqui, né, convergiam para isso. A pesquisa tinha que ser institucionalizada. Não são pessoas avulsas que fazem pesquisa. A pesquisa tem que ser feita em instituições. Com isso, né, vamos fazer um panorama maior, né? Volta um pouquinho, essa senhora, Zonia Ashauer, saiu da USP para ir trabalhar com Dirac na Inglaterra. Paulo Leo Ferreira assumiu o lugar dela e começou a trabalhar com Vatali. Guido Beck, que foi aluno e assistente do Heisenberg, assumiu uma posição na Argentina, em Córdoba, e colaborou com a Associação Física Argentina, através de Henrique Gaviola, que era o grande nome da física argentina. O Gaviola tinha trabalhado em Göttingen. Ele conhecia Heisenberg, tinha vivido aqui com Born, Heisenberg e tudo mais. Então, esse período da Argentina, a física argentina estava algumas décadas na frente do Brasil. E o Beck foi para lá. Lá, o Beck tinha lugar para trabalhar. Bom, o impacto das bombas atômicas, né, nucleares, provocou uma grande agitação na comunidade brasileira e latino-americana. Muita. Quer dizer, a bomba passou a ser um motivo de interesse de muita gente. O que fazer? Vamos fazer a bomba? Sim ou não? Compra a bomba, faz, como é que faz? Né? A polêmica é grande. Né? Nesse meio tempo, o engenheiro Zé Hugo Léo Ferreira, pai do Paulo e do Jorge, escreveu cartas para o Guido Beck e para o matemático André Weil, consultando a possibilidade de criação de um instituto dedicado à pesquisa em física. Vejam, esse é o ponto essencial. O pai do Paulo e do Jorge disseram, não pode ser universidade, tem que ser um instituto que se dedique à pesquisa. Ok? Não é ficar formando licenciados, etc. Vamos fazer pesquisa. Tinha sido professor na USP e conhecia o Jorge e Carlos Lira, o amigo pessoal do Jorge Léo Ferreira. Os dois eram amicíssimos. Não é? Um parênteses, se me permitem. O filho do Jorge Léo Ferreira se chama Carlos e o filho do Carlos Lira se chama Jorge. É o Jorge Lira lá da física da USP. Eles têm os filhos têm o nome do outro, tão amigos eles eram. Né? Bom, prudência e estímulo. Pode tocar, mas comece com física teórica,
uma vez que para fazer física experimental custa muito dinheiro. Faça, faça. Olha, esse empreendimento não é pequeno. Comece do zero. Comece a fazer pesquisa do zero. O empreendimento desses senhores foi monumental. Então, 46 tinha um acelerador, um Betatron lá na USP. Em 47 foi incluída na Constituição do Estado de São Paulo. 47 porque 46 tinha tido uma constituinte. Né? Depois da guerra foi feita uma constituinte, 47 São Paulo fez a sua Constituição. E um dos artigos dizia que tinha que se destinar 0,5% da receita do Estado para amparo à pesquisa. A FAPESP só foi criada na década de 60. As reuniões para fazer a FAPESP, para criar a FAPESP, foram feitas lá na Rua Pamplona, na fundação. As reuniões eram feitas lá. Bom, 49 criou-se o CBPF, criação e apoio de Guido Beck, direção do Leite Lopes. Vejam agora, interessante, a criação contou com o apoio de João Alberto Lins de Barros, um político e ligado a meio artístico e científico do Rio de Janeiro, e da Marinha, e do contra-almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva. 51, criação do CNPq, Almirante Álvaro Alberto, Rio de Janeiro. Criação da CAPES, criado em 51, Anísio Teixeira. 52, criação do INPA, Matemática Pura e Aplicada, a primeira unidade de pesquisa do CNPq. Vejam, isso tudo é desdobramento da guerra. Uma sutileza, né? Vejam bem como é sutil. Rio de Janeiro, apoio da Marinha. O pessoal da Marinha começou a apoiar a CBPF no Rio de Janeiro, o INPA, matemática. E lembra que eu falei, o Montenegro foi para os Estados Unidos para fazer os modelos de um MIT no Brasil, que é o ITA. Dá para perceber as duas vertentes, a Marinha e a Aeronáutica. Não é à toa. Por que eram militares? Porque eram as pessoas que tinham poder no final da Segunda Guerra. Eles estavam assumindo, depois da saída do Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas foi praticamente tirado de lá pela razão simples que ele tinha apoiado uma época o nazismo, ele era simpatizante, quando ele mandou as tropas, em seguida tiraram ele daqui. Muito bem, mas vejam, os militares começaram a tomar parte ativa na ideia de se fazer pesquisa no Brasil. Isso não é à toa, tá? Isso não é à toa. Foi assim. Mas eu pus isso daqui só para vocês terem uma ideia, principalmente os novos estudantes, da visão do primeiro convidado, o professor Richard, né? Richard Smith, do MIT. Em 47, ele fez uma avaliação sobre os candidatos do ITA. Ele é cruel, mas verdadeiro. Preste atenção no que ele diz. Aqui. A média dos estudantes brasileiros do curso secundário precisa ser mais ou menos reeducada com respeito a hábitos de trabalho e mesmo, em alguns casos, a hábitos de honestidade. Cravou, né? Cravou fundo. Né? A maioria dos rapazes, eu não falo em moça, né? Dos rapazes brasileiros que completam o curso secundário, nunca foi instruída sobre como estudar, nem educada para arcar com as responsabilidades de um programa normal de estudos. É duro. Ele estava fazendo uma avaliação. Está dizendo, ó, esse pessoal que está aí, joga fora. ITA, 1947.
A maior parte não sabe tirar proveito de uma biblioteca, ou fazer consultas, ou aproveitar um professor durante uma conferência particular. Muitos estudantes de cursos secundários também lucrariam consideravelmente em um ambiente escolar de perfeita honestidade e integridade, o qual, infelizmente, nem sempre existe nas escolas secundárias, mas que será um fato no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Foi duríssimo. E olha, muda tudo. Tem que mudar tudo. Não é assim. Bom, o engenheiro Zé Hugo Léo Ferreira, ele teve um passado militar. O Jorge me contou algumas vezes, ele fez a escola militar porque os antepassados eram da Marinha, né? Os antepassados da família Léo Ferreira eram de Marinha. Vieram com D. João VI, fugindo do Napoleão. Pararam na Bahia, se fixaram lá, posteriormente vieram para o Rio de Janeiro. O antepassado deles esteve na Batalha do Riachuelo, a Guerra do Paraguai, foi considerado herói de guerra, e quando o senhor José Hugo Léo Ferreira chegou em época de colégio, ele era órfão e não poderia ir para a escola militar. Mas aí, por um decreto do presidente da República, ele foi para o colégio militar e se formou com um grupo que, com o passar do tempo, ficou conhecido como militares nacionalistas. Eles queriam que a solução dos problemas brasileiros fossem resolvidos em termos próprios do Brasil. Não era para ficar seguindo Estados Unidos, nem União Soviética. Não, não. Tinha que fazer aqui. As decisões, as escolhas, bem positivistas. Aquela escolha positivista, né? Enfim, ele entrou em contato com os antigos amigos dele e propôs criar um Instituto de Física Teórica em São Paulo. São Paulo porque era o centro, a cidade mais rica, com maior poder econômico e onde estavam as indústrias. Aí ele cometeu um erro. A minha avaliação, de novo, é a minha avaliação. Ele cometeu um erro, porque ele achou que a ciência deveria avançar em parceria profunda com a indústria. Ele estava pensando no período alemão da Primeira Guerra, onde a química alemã ajudou o esforço de guerra alemão, porque a química estava no topo da sua capacidade criativa e de desenvolvimento e trabalhava junto com a indústria. O pai do professor Paulo, José Hugo Léo Ferreira, acreditou que isso poderia acontecer no Brasil, com as indústrias de São Paulo. Isso ele acreditou até o fim da vida dele. Então ele contactou os amigos dele, o Lott, Teixeira Lott, Estilac Leal, e através desses militares, o Zé Hugo entrou em contato com o governador, e o governador de São Paulo, junto com membros da família Guinle, na figura do senhor Samuel Ribeiro, resolveram criar o IFT, uma fundação. Vamos criar uma fundação. Aqui, então, tem um pouco da cronologia, né? 29 de agosto, como eu disse, a Fundação de Direito Privado, os instituidores, o Estado de São Paulo, uma dotação de 10 milhões de cruzeiros, e Samuel Ribeiro, representando a família Guinle, com um terreno em Guarulhos de 30 milhões. 29 é designada uma comissão de fazer os estatutos da fundação, 51, comissão constituída para elaborar os estatutos. A primeira reunião, não à toa, foi na Crispiniano, Conselheiro Crispiniano, para quem não lembra, de São Paulo, é aquela rua que sai ao lado, na lateral do Teatro Municipal, e desce para a João Mendes, a Avenida São João. Aquela lateral que vem lá de cima, da 7 de abril. Isso, lá no Largo Paissandu. Ela sai lá da 7 de abril, corta, passa na lateral do teatro
Aqui embaixo, perto da São João, era a sede do Segundo Exército. O comando era lá. Né? O comando era lá. Então, foi feita lá. Né? Veja, segundo a região militar, com a presença de Samuel Ribeiro, família Ribeiro, Luciano Gualberto. Quem é Luciano Gualberto? Luciano Gualberto era o reitor da USP na ocasião. Ele foi chamado. Ele é uma das pessoas que participou da criação, o reitor da USP. Né? Veja que interessante. Antônio Stel Nogueira, representando Eleutério Furlich, o Lott e o engenheiro Leal Ferreira, o pai do Paulo, eleito presidente da fundação. Feito, né? Criada a fundação, veja, está aqui o Registro Civil 1951, esse é um documento histórico, 1951, a criação, bom, ok, já deixo aqui. A criação da Fundação Instituto de Física Teórica. Por que isso é interessante? Porque aqui tem os objetivos. Para que a fundação foi criada? 1950, para quê? Não pode ser universidade. Esse é o ponto. Não pode ser universidade, naqueles moldes. Não é? Então, vejam. Item 1. Item 1. Promover a pesquisa científica, desde logo, no campo da física teórica e, ulteriormente, também na física experimental. B. Criar condições de aproveitamento efetivo de brasileiros já formados, senhores dos estudos teóricos básicos e das técnicas experimentais, para que possam trabalhar, a princípio, sob a orientação de físicos mais velhos e de maior cabedal, e, em seguida, prosseguirem sozinhos as suas pesquisas próprias. Ganha independência e toca. Né? Começa com gente experiente, saem os experientes, vocês vão tocar. Veja, essas aqui são as ambições da Fundação. Assegurar garantias de estabilidade à sua equipe de pesquisadores, que são professores e assistentes, pela outorga de condições intelectuais, morais e materiais, que os habilitem a trabalhar exclusivamente para a ciência, acoberto de preocupações que os possam desviar de suas atividades. Exclusivamente para a ciência. Isso era a maior novidade. Contribuir para a melhoria geral do ensino de física, com o fim de despertar vocações e atrair novos elementos para os seus quadros de pesquisadores. Realizar tudo quanto possa tornar-se necessário a colimação dos objetivos supramencionados no domínio da física. Isso era altamente pioneiro. Não tinha coisa igual. A USP não fazia isso. E eles resolveram fazer. Esse é o ponto essencial da história da Fundação. Jorge? É interessante o seguinte, que logo lá abaixo, ele fala, bem abaixo, né, para a consecução dos fins... Aqui? É, isso. Aí, para a consecução dos fins... É que... A colimação dos objetivos supramencionados no domínio da física. Logo em seguida. Oi? Logo em seguida. Para a consecução dos fins, a que se destina a fundação, ora criada, 2 minutos. O português é claríssimo. Nessa época, se diferenciava a palavra criada da creada. Criada era entendido só no sentido religioso, Deus cria, o homem cria. Interessante. É o português que se usava. Né? Bom, aqui ora, criada, a qual será denominada Instituto de Física Teórica e será administrada pela maneira determinada nos estatutos, adiante transcritos e aprovados, os instituidores fazem-lhe, nos termos do artigo, blá, 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 blá. Não, o que eu acho interessante é que parece que fica claro que a fundação foi criada para apoiar o Instituto de Física Teórica. Isso, sim. Não sei se é claro para todas as pessoas. Não, você tem toda a razão.
Veja, uma fundação juridicamente, vai lá no código. Eu tive a pachorra de ler várias vezes isso daí. Vai lá no Código Civil. Uma fundação é um patrimônio com um objetivo. Se você cria, você não, precisa ser aprovado por lei estadual. Você não inventa uma fundação. Você precisa ter uma criação seguindo regras claras. A Assembleia criou, o Adhemar de Barros deu o aval e deu uma dotação. Tá certo? Deu uma dotação. E a família Guinle disse que ia dar. Isso para ter física teórica, com esses objetivos. A física teórica ia ser feita assim. Não era, quer dizer, senta lá, se quiser faz, se não, passa o fim de semana jogando. Não. Era a criação visava a atividade exclusiva, o que não era comum. Insisto, a universidade não tinha a atividade de pesquisa como atividade fim. Era só formação da elite intelectual de São Paulo. Não tinha... Tinha pessoas que faziam física. Dami, Sala, Vatagem, Schoenberg, né? Esse pessoal fazia física. Mas não era da instituição. Esta criação aqui foi montada para que a pesquisa fosse da instituição. E a instituição, a melhor forma, na ocasião, era a fundação. Uma fundação que se sustentasse com o fim de produzir a física teórica. Eventualmente, em algum estágio, física experimental. Veja, hoje não parece inócuo, parece bobo, ingênuo, mas não é. 1950, quer dizer, 70 anos atrás, o Brasil não era assim como é hoje. Não tinha. Fazer pesquisa, entra, sai, ter sala, isso aqui é brincadeira. Dizer que estudante tem sala, que estuda, que professor passa. Isso aqui não passava pela cabeça de ninguém há 70 anos. Esse salto foi dado a partir da Segunda Guerra, né? Bom, aqui tem, então, os artigos, eu não vou entrar em detalhe. Aqui, talvez, a fundação será instituída com as seguintes dotações, está feita aqui. A sede será em São Paulo. Aqui em cima é uma fundação de direito privado e tem 50 anos de vida, de caráter científico. Ok? Ela viveria 50 anos com a dotação do Estado e da família Guinle para aqueles fins. Ok. Vejam, então. Agora a gente chega nos 70 anos, né? A gente chega nos 70 anos agora. 14 de julho de 52 foi inaugurado o Instituto de Física Teórica. Proposta funcional nos moldes Max Planck, Instituto für Physik, Göttingen e do Bohr Institute de Copenhague. Era isso que eles queriam. Vamos fazer nos moldes europeus. É isso que a gente quer. Molde europeu, vamos fazer. Heisenberg tinha sido convidado para vir para cá e para a Argentina, né? Lembra que eu comentei? O Beck, através do Gaviola, convidou Heisenberg. O Heisenberg declinou, mesmo porque ele estava sob confinamento na Alemanha e os aliados não deixaram ele sair. Mas ele mandou os dois assistentes dele, Wilhelm Macke e Reinhard Oehme. Né? E teria dois assistentes brasileiros, Paulo Léo Ferreira, que tinha acabado de voltar da Itália, tinha trabalhado com o professor Ferretti, e também tinha trabalhado no Observatório de Córdoba com Guido Beck e José Balseiro.
Essa história é magnífica. O professor Paulo me contou, eu ria sozinho. O Guido Beck chegava a cavalo no hotel, de poncho e chapéu, e ele, Paulo Léo Ferreira e o Zé Balseiro estavam me esperando e iam fazer física num quarto de hotel em Córdoba. Era assim que eles faziam física lá. Né? O Paulo tinha trabalhado com o Beck lá na Argentina e com o Vatag. Né? Então, veja, estava todo misturado. O Beck é um pivô nessa história toda. Né? O Beck é um pivô. Bom, Beck e Paulo Sérgio de Magalhães Macedo, eles dois seriam os primeiros a começar. Faziam parte também o Jorge Léo Ferreira e o primeiro bolsista do IFT, Chaim Samuel Hoenig. Lembra que uma vez se perguntou, quando o Chaim morreu, se o Chaim tinha tinha trabalhado no IFT? Ele foi o primeiro bolsista do IFT. O Chaim, né? O Chaim foi o primeiro bolsista do IFT, no comecinho dos anos 50, 52, né? Vai começar o Instituto. Esse é o casarão original, né? Aqui, 3 degraus, 2 pilares aqui, 4 pilares aqui. Opa! Volta para cá. Volta. Se eu não acerto lá, eu acerto aqui. Aí, né, esse é o casarão, né, original. Lembra que nós estávamos conversando? Esse casarão foi modificado ao longo do tempo, né? Foram construídos anexos e tudo mais. Esta janela aqui era a janela do primeiro diretor científico, né? Essa janela aqui é monumental, é um mosaico feito por artesãos italianos, né? São peças de vidro compondo uma imagem e as juntas, os interstícios entre as peças, são de estanho martelado. Você vai pondo laminazinha de estanho, vai martelando e vai acompanhando para montar. Né? Quem não viu ainda, vale a pena ver essa janela aqui. E essa porta também. Essa porta foi minha vizinha durante muitos anos. Né? Esse era o casarão original. E o Weizsäcker foi o primeiro diretor. E aqui está como ele se caracterizou lá em Pharma Hall. Ele era mais um filósofo do que qualquer outra coisa, né? Vejam, ele diz que filosofia e religião sempre capturavam ele, né? Mas ele trabalhava com física nuclear, ele participou nos anos 30 com modelos de física nuclear, e com turbulência, que parece que era um recorrente lá no grupo deles, porque Heisenberg, na tese de doutorado dele, a tese de doutorado do Heisenberg é sobre turbulência. Não é partículas, é sobre turbulência. Um problema seríssimo, né? Bom, o Weizsäcker, então, chegou com toda a corda, né? Ele foi entrevistado, deu palestras, né? Está ele aqui sendo entrevistado num jornal paulista, é o Barão von Weizsäcker, né? O entrevistador, ele falando dele, do livro que ele escreveu, né? Vem acompanhado Ömer Emak, etc, etc. Quem era Ömer Emak? Opa! Quem era Ömer Emak? Não, eu estou pulando. Estou pulando. Ok. Ömer Emak. Esse senhor aqui é o Ömer, esse é o Reinhard Macker. E aqui está o instituidor Samuel Ribeiro. Né? Esses dois meninos, que eram assistentes do Heisenberg, vieram e começaram a trabalhar imediatamente. O Weizsäcker ficou 2 meses e meio e voltou. Né? Weizsäcker, a esposa do Weizsäcker, de novo, o Jorge, que me contou, Jorge Léo Ferreira, a esposa do
Weizsäcker é que mobiliou todos aqueles móveis que a gente tinha lá na fundação, cadeiras, tudo tinha sido comprado pela esposa do Sr. Weizsäcker. Eles estavam encantados com a madeira, mogno, porque era uma madeira que eles não conheciam, né? Então, eles tentaram comprar o máximo possível de madeira brasileira, né, com a dotação inicial que eles tinham, né? Bom, esses dois meninos aqui começaram, então, a fazer física lá no IFT. O assustador, não é assustador, nem nos causa espanto. Os militares que tinham ajudado a criar o Instituto visitavam frequentemente o Instituto, mas não davam palpite sobre o que eles tinham que fazer. É errônea a visão histórica, principalmente lá na USP, que fala que o IFT era reduto militar, porque os militares queriam fazer a bomba no IFT. Bobagem histórica, não tem razão nenhuma. Eles visitavam, iam lá, vocês vão ver algumas fotos, né? O José Hugo Léo Ferreira, o Lotte está aqui, né? E aqui está o Samuel Ribeiro conversando com o general Fiuza de Castro. Esse cara que deve ter ido para a guerra, porque tem condecoração aos montes, né? Ele tem muita condecoração. Aqui, esse é o general Förlich. O general Förlich era o comandante da polícia do Adhemar de Barros. Ele era um general. Então, o Exército tinha designado ele para ser o comandante da Força Pública. O Jorge já vai começar a fazer a conexão. A Força Pública, né, que era a guarda ou a polícia do Adhemar de Barros. Esse senhor aqui é que era o diretor administrativo do Instituto, da Fundação. Tá certo? Está aqui o Zé Hugo Léo Ferreira, o Lotte, e aqui aquela janela que eu comentei com vocês, e aqui a sala do Weizsäcker, que posteriormente eu usei por alguns anos, né? Essa construção da maneira de se fazer física estava baseada numa estrutura rígida de administração. Os pesquisadores não iriam fazer administração. Não era incumbência de professor, de pesquisador, sair para pagar conta. Então, o Förlich tinha um subordinado dele que passava, o Salomão, pode contar com detalhe depois, designado pelo general Förlich, passava pelos professores, pegando boletos, contas a pagar, tudo. Você não ia para a rua, não ia para banco pagar nada. A administração da fundação cuidava disso tudo. Por quê? Porque o pesquisador tem que fazer ciência. Então, separa, é o positivismo do Exército. Separa, o pesquisador faz física ou a administração faz administração. Então, veja, é completamente diferente do que a gente imaginava, né? Bom, Weizsäcker, o Weizsäcker voltou rápido para a Alemanha. Ele foi afastado do IFT e, posteriormente, ele foi para Chicago. Ele saiu 2 anos depois, foi para Chicago, ficou lá bastante tempo, né? Em 54, Gert Molière foi contratado como diretor científico e trouxe como assistente Hans Jost. Em 55, né, ele foi substituído pelo Werner Güttinger, de Aachen. Güttinger é especialista em campos, teoria quântica de campos, Molière, teoria de espalhamento. O professor Zimmermann se agregou ao quadro em 54. E Paulo Sérgio Macedo se licenciou por problemas de saúde. Estava começando a se constituir, então, o quadro, né?
de novo, militares, José Hugo Leal Ferreira, Estênio Garcia, Stilac Leal, Furlich. Segunda fila, esse senhor era representante da Companhia Antártica, da cervejaria. Eles tentaram trazer... Ninguém é de ferro também. Oi? Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Já que vai ter que trazer alguém da indústria, por que não? Esse senhor aqui era da Companhia Antártica, não sei. Aqui está o Jorge Leal Ferreira, Zimmermann, Hans Joos, e ali atrás a cabecinha do professor Paulo Leal Ferreira. Vejam, os militares na primeira fila não estavam ali por acaso. Eles estavam querendo ver o que acontecia. Gert Molière dando uma palestra para aquela audiência no slide anterior. Vejam que a lousa tem alguma física ali, não é? Dá para ver que tem alguma física lá, né? Tem uma ação SDT mais lambda de... enfim. Que sala é essa que verifica? Isso eu perguntei. À sua esquerda, quando você chega lá, né? Lá em cima. Não, embaixo. Né? Isso. Há uma polêmica. Há uma polêmica que dizia que era o segundo andar, onde posteriormente era a sala do Jorge, mas eu sempre defendi que era embaixo. A hora que você subia a escada, entrou no prédio, vira à esquerda, onde nos últimos tempos era a computação. Ali era o auditório. Exato. Aqui. Oi? Que idioma deu a palestra para os assistentes? Eles eram alemães. É alemão? Göttingen era alemão. Não, mas o idioma, porque A palestra foi em a inglês? palestra foi... Deve ter sido tudo em inglês. Tudo em inglês. Tudo em inglês. Esse pessoal não falava português. Não falavam português. Não, Molière falava, Göttingen falava alemão. Esse pessoal todo só falava alemão. Né? Aqui, de novo, eu vou pôr por uma razão simples. Esse é o Molière. É um detalhe da foto anterior. Mas ele está falando sobre a importância da ciência. Eles estavam tentando angariar apoio da indústria paulista. Estourei. A indústria paulista estava tentando ser cooptada a participar da ciência ou da física brasileira. Deu em nada. Tá bom? Deu em nada. Eles aqui, né, depois da palestra, então, José Hugo Leal Ferreira, Estênio Garcia, acho que não é Molière, deve ser Göttingen, o Estênio, o Furlich, né? Jorge, Zimmermann e Os. Lá atrás, o senhor da Antártica, e lá atrás está o Paulo Leal Ferreira. Né? Eles estavam tentando trazer os industriais paulistas para participarem da criação e da manutenção da física brasileira. Não deu nada. Né? Ok, vejam, isso aqui é o primeiro relatório de atividades que vocês veem aqui. Weizsäcker falando de teoria da turbulência e suas aplicações astrofísica, teoria matemática do princípio de Huygens, Paulo Leal Ferreira, Paulo Sérgio, o seminário, vejam bem, seminário conjunto IFT e a USP, a Faculdade de Filosofia. David Bohm, falando de interpretação da teoria quântica em termos de parâmetros ocultos. Origem da distribuição de probabilidades na interpretação causal da teoria quântica. Aí vem os dois meninos, teorias mesônicas não lineares, conceito de paridade em teoria quântica. Hoje é tudo motivo de disciplina, né? Isso é uma aula de quântica, tem isso, né? Era novidade, né?
cursos, física nuclear, modelo, teoria dos modelos de estrutura, forças nucleares, teoria de Scattering, teoria da matriz S, Mach, teoria quântica de campos eletrodinâmica, método de Tomonaga, Schwinger, Feynman, Dyson, Ömer. Lá no Rio de Janeiro, os dois meninos novinhos, números mágicos e mesons pseudoescalares, modelos nucleares de forças de muitos corpos. Primeiro boletim. O que o IFT fez logo que foi aprovado. Esse pedaço aqui é muito importante, né? O David Bohm, isso aqui foi feito lá na USP e o David Bohm estava lá. Eu não vou ter tempo, estou olhando o relógio, estou atrasadíssimo. O que o Bohm teve de divergências com o IFT foi muito grande. Eu não vou ter tempo de falar. Se quiser, posteriormente eu falo. Depois, não outro dia. O David Bohm chegou a dizer que o Instituto de Física Teórica ia ser um lugar onde estariam os vermes nazistas. Ele foi muito duro. Ele errou feio. Se tinha uma pessoa que não era nazista, era Paulo Léo Ferreira Jorge. Impossível, né? Mas ele pegou pesado. Ah, não, todos eles. Você conheceu, eu não conheci. Mas o David Bohm maltratou muito a criação do IFT e a instalação. Ele estava amaldiçoando aquilo tudo. Bom, mulher saiu do IFT por solicitação de Mário Schenberg. Aqui é a carta do Schenberg. Devido às dificuldades que no momento atravessa o Departamento de Física, quanto ao seu corpo docente, em face ao limitado número de professores de que dispõe, estando Vossa Excelência a par dessa situação, venho recorrer aos seus bons ofícios de alta compreensão. Assim solicito ser posto à disposição do professor Molière. Aqui está a carta, a ata da fundação, onde o pai do professor Paulo esculhamba com o professor Molière, dizendo que ele se desinteressou de forma indigna das atividades científicas, a ponto de nada de novo ter produzido nós. E botou para fora. Molière foi posto para fora, o Schenberg disse, manda ele para cá. Molière foi para a USP, depois Göttinger também foi para a USP. Nesse período, a situação se complicou. O terreno de Guarulhos, que a família Ribeiro ia doar, não foi doado. Eles deram um montante muito menor. Quer dizer, os 30 milhões de cruzeiros se reduziu a pouco dinheiro, quase nada. Ficaram apertados, a fundação começou a ir para o buraco. Foram feitas, de novo, foram feitas reuniões com empresários. Então, de novo, a cervejaria doou 30 mil cruzeiros, Indústrias Paulistas, 20 mil, o Jockey Club deu 200 mil e a Caixa Econômica deu 50 mil reais. Era o dinheiro com que eles tinham que viver. Muito pouco dinheiro a propósito, né? Nesse momento entrou em cena nós conhecemos, esse daí eu cheguei a conhecer, o deputado Lauro Monteiro da Cruz, médico, e teve uma participação muito importante. Ele propôs a inclusão no orçamento federal da educação em 57. Quer dizer, a fundação ia ter dotação do governo federal. O Jânio passou na Assembleia, né, no Congresso, o Jânio vetou, voltou para o Congresso, os congressistas derrubaram o veto do Jânio e foi dada uma dotação
para o IFT. Oi? Oi? Por causa desse veto aí que o Jânio Ele caiu. Ele caiu por causa desse... por causa do veto. Mas então tinha 8 milhões de cruzeiros e uma subvenção anual de 3 milhões, pelo prazo de 5 anos. Né? Enquanto a verba não foi liberada, o José Hugo Léo Ferreira, que tinha uma empresa de terraplanagem, ele era engenheiro, ele penhorou seus bens para arrumar dinheiro para custear a fundação. Né? O José Hugo Léo Ferreira pôs o dinheiro dele para que a fundação continuasse. Né? Ele já fez isso lá uma vez. Né? Ok. Aqui tem uma coisa tem um fato muito interessante, que é o seguinte: por que não vingou, né? Se a fundação estava no orçamento da União, por que não vingou? Não vingou por uma razão simples, ingênua, mas terrível. O montante foi fixado em cruzeiros e não em porcentagem de alguma coisa. Com o passar do tempo, a inflação subindo, o dinheiro que o governo federal daria era irrisório. Não valia a pena manter. Aí foi cortado. Ou seja, esse dinheiro nunca mais apareceu por causa de inflação e por causa de um documento feito de forma ingênua. Né? Foi isso. Bom, muito bem. Faz isso. Eu estou perdido aqui. Vamos ver se eu consigo. Não. Parece que travou. Deixa eu tentar, Jorge. Não sei, eu estou tentando aqui. Próximo. Será que tem um... Eu estou com medo de dar um ESC. Não, eu acho que vamos dar um ESC. Ah, ok. Tá bom. Isso. Bom, uma vez fechado o período alemão, né, começou a se pensar em italianos. Vatagin sugeriu ao Paulo e ao Jorge que procurassem pesquisadores de destaque lá no exterior. Eles foram. Né? E no CERN, com a dedicação do professor Salmeron, eles procuraram Leon Rosenfeld. Olha, Rosenfeld vai ser a pessoa que vai ajudar. Eles foram falar com Rosenfeld, e Rosenfeld falou, olha, procure o pessoal lá no continente. Né? Voltuisen, Maurice Levy, Michel foram contactados e não deu certo. Aí o Salmeron intermediou um contato com o Mesawa, que estava lá, no CERN. E o Mesawa se tocou, disse, olha, isso pode ser interessante. Vamos contactar os 4 grandes da física japonesa, que eram, respectivamente, Taketani, Yukawa, Sakata e Tomonaga. E, por fim, foi escolhido Mitsugo Taketani, que tinha interesse em física nuclear e teoria de campos. Taketani aceitou vir para o Brasil desde que pudesse trazer o seu assistente, que era Katayama. E foi o que aconteceu. Aí começou o período japonês no IFT, né? Para vocês terem uma ideia da importância do evento, né? Está aqui, né, a foto da chegada aqui, né, em Congonhas, Diógenes Rodrigues de Oliveira, Zimmermann, não é possível, eu estou atrapalhado aqui. Zimmermann, né? Austrégésilo, que trabalhava, Jorge Léo Ferreira, Paulo Roberto, o próprio Taketani, Bundes, Paulo, e lá atrás está o Ragusa, Silvestre Ragusa. Isso era o comitê de recepção ao Taketani,
que ia começar a trabalhar. Uma história interessante diz respeito a esses senhores aqui. Esse. Quem são eles e por que eles estão ali? Essa história é muito bonita e já deu muita controvérsia. Deu uma briga entre o Pedro Carlos de Oliveira, o autor da tese, e o Salmeron. Salmeron sempre disse que ele tinha sido o único e exclusivo intermediário para trazer os físicos japoneses. O Pedro conseguiu descobrir, através da história da física de São Paulo, que não só o Salmeron foi importante. Shigeo Watanabe, da USP, tinha feito uma grande coleta na comunidade japonesa de São Paulo para angariar fundos para mandar para o Japão reconstruir os laboratórios dos colégios, microscópios, enfim. Então, a comunidade japonesa de São Paulo tinha mandado uma grande ajuda para o Japão. E esses senhores eram da comunidade, estavam recebendo um grande físico japonês que tinha sido convidado para vir para cá. E Taketani tinha aceitado vir para cá porque ele ia entrar em contato com aquela grande comunidade japonesa que estava fazendo um esforço no após-guerra para ajudar a ciência japonesa. Esses três senhores estão aí por causa disso. Esses são os dois, né? Katayama. Você chegou a conviver com Katayama? Não, né, Salomão? Não. Katayama e Taketani, esse era o braço, esse era o cérebro. Ito. É o Ito. E, com o período japonês, aconteceu uma grande modificação na ciência brasileira pelo seguinte. Brasileira. Não estou dizendo no IFT, é brasileira. Os japoneses trouxeram um know-how de como eles trabalhavam no período da guerra. Como eles não tinham dinheiro para periódicos e acesso à literatura, eles tinham que ler rápido os artigos. Caiu um artigo, eles tinham que ler rapidamente e fazer resumos para distribuir para a comunidade. Então, chegava um artigo, um era escalado, leia, destrincha, entende e distribui. Era quase que um journal club, mas mais do que isso, porque tinha que ter escrito o resumo. E eles implantaram isso no IFT. Isso foi implantado no IFT, né? Isso aqui é 1958. Eles estão fazendo aqui a cerimônia para o lançamento do primeiro Informações entre Físicos, que deu origem à Revista Brasileira de Física, a atual Brazilian Journal, tendo sido Jorge Leal Ferreira o primeiro editor. Ou seja, a revista científica no Brasil nasceu lá, no IFT, por orientação dos japoneses. Então, vejam, estão aqui, né? Katayama aqui e o Taketani e o Katayama, né? Paulo, Bunde, só a cabecinha dele aqui, Paulo Roberto, Ragusa, Jorge, Austeregésilo, esse aqui era o secretário. Lançaram, circula. As notícias entre físicos têm que circular. Agora, eu vou ser rápido, é a chegada deles, né? Esse senhor de óculos aqui é o Nelson, né? O Katayama com Diógenes, Zimmermann, Paulo. Isso aqui foi quando o Yukawa visitou o IFT, né? Mas vejam a deferência, né? Katayama acendendo o cigarro do Yukawa depois de muitas vênias, né? Faz um monte de vênias e, né, acendeu o cigarro do... Em seguida veio o senhor Miyazima, né? Está aqui o Miyazima, no aeroporto, avião, né? E tem aqui os representantes da Varig que foram recebê-lo.
Quer dizer, vejam a importância, a chegada de físicos para o IFT era um fato muito importante. Não precisa dizer que, como bom japonês, ele está com a máquina fotográfica na mão. Como sempre, né? Todos eles, você vê a fotografia, tem uma máquina fotográfica na mão. Né? Aqui é a chegada do... Esse senhor foi meu professor, lá na USP. O Junichi Osada. Né? A senhora Miyazima, ele veio como assistente do Miyazima, a esposa do Jorge Léo Ferreira, e o Osada depois saiu do IFT, foi para a USP, e ele me deu o curso de História da Ciência. Né? Começou o período brasileiro, os japoneses foram embora e começou o período brasileiro. Quer dizer, Paulo Léo Ferreira assumiu nos anos 60, tá bom? E começaram com planos de saída para titulação. Jorge, Gerhard Bund, Diógenes, Victor Weintraub, Nelson Martins, eles saíram para se doutorar. Depois saíram Castilho Alcaraz e Valdir Aguilera Navarro. Nesse período, deram seminários Daniel Bessa, Leite Lopes e Salmeron. Veja, a turma já estava afinada. E por que eu pus aqui o Daniel Bessa? Por uma razão simples, só para enfatizar rapidamente. O IFT sempre foi aberto, por razões humanísticas, aos grandes problemas da América Latina. Quando dava um problema militar na Argentina, eles se acomodavam no IFT. Giambiadi, Bolini, Daniel Bessa, eles passavam alguns meses até se acertar. Enquanto isso, o Paulo acomodava esse pessoal todo. Né? Sempre circulou muita gente por causa de crise. Luiz Carlos Gomes, que tinha feito um grande trabalho, era conhecido, estava no IFT, junto com o Toledo Pisa, meu orientador. Eles saíram do IFT para a USP e o Geraldo Ávila foi para a Universidade de Brasília. Ávila era um matemático. Eu não sei se está vivo, está velhinho, se tiver, está muito velhinho. Mas a ideia de que o IFT deveria ter matemáticos também, físicos e matemáticos. E o Geraldo Ávila era um matemático de formação, que trabalhou o tempo inteiro. Né? Enfim, deixa isso para lá. Aí começou o grande aperto no orçamento. O professor Paulo foi para o ICTP, né? O diretor científico passou o Zimmermann. Em 69, o IFT foi credenciado a ministrar disciplinas. 15 de março de 1970. O que isso significa? A grande ruptura, quando eu pus no título os reveses, este é um revés. O que aconteceu com a fundação? Aconteceu isso daqui. A USP vinha desde 1934. No pós-guerra, criados o INPA, o ITA, o CBPF e o IFT. Esses todos nos moldes diferentes da universidade. Enquanto eles tiveram suas características preservadas, cada um tinha o seu estilo, mas com o advento da pós-graduação no ensino brasileiro, como quando começou o ensino da pós, normalizou todo mundo. A universidade passou a ter pós-graduação. A pesquisa passou a ser institucional, que era o diferencial da fundação, do CBPF, do INPA. A pesquisa era o essencial, a atividade fim. A universidade passou a ter ensino e pesquisa como pré-requisitos de funcionamento. Então, no ano dos 60, isso aqui criou um novo paradigma. E o que ocorreu? A gente, agora eu já me incluo, né? O IFT começou a ter que ter pós-graduação. 71, teve uma seleção para pós-graduação, 40 candidatos, e o IFT selecionou 24. 4 doutorados, 20 de mestrado.
Aí tinha um contrato com o BNDE e verba da CAPES, FAPESP, CNPq. Vejam, por isso que eu disse revés. Se a Fundação não queria interferência do Estado, a menos do dinheiro, ele passou a depender do dinheiro do Estado, com as regras do Estado. O Estado que estava dando as normas. É assim que vai ser agora. Tá certo? A pós-graduação, presidida pelo Paulo, organizou as disciplinas. Aula inaugural, Salmeron, alguns aspectos da física de partículas, e as disciplinas, métodos matemáticos da física, eletromagnetismo 1, teoria de grupos e método da física teórica. Isso aqui pode soar estranho. Para a gente não era estranho. Método da física teórica era desenvolvido basicamente com o orientador e o seu aluno no programa da dissertação ou da tese. Ele acompanhava e dizia, está fraco nisso, você precisa estudar melhor isso, vai fazer ou vai estudar tal disciplina. Era um acompanhamento pessoal para suprir as falhas que os alunos poderiam ter para completar a dissertação ou a tese. Né? Segundo semestre, Eletro 2, Quântica 1. Vejam, Quântica estava no segundo semestre. Primeiro tinha que fazer métodos, né? E métodos da física teórica. As teses eram apresentadas na USP com a orientação dos professores do IFT. Né? Bom, o laudo Natel deu um terreno de 24 mil metros quadrados próximo ao Osasco. A Assembleia aprovou, o laudo Natel aprovou, a sessão de incomodato de 24 mil metros quadrados, atrás da USP, na direção de Osasco. Paraíso. Só que durou pouco, porque o terreno foi ocupado por favelados. E por um ato humanitário, eles não foram despejados. O juiz, eu tenho esse documento guardado até hoje, o juiz disse, podemos limpar a área mano militare. A gente convoca, né, desocupação de terreno ocupado. Vamos chamar a PM, ou seja lá quem for, tiramos, passa o trator, tira tudo. O professor Paulo Léo Ferreira falou, não, não vai. Eles estão lá, deixa eles lá. Deu um trabalho enorme. Eu vou falar 2 minutos. Por quê? A prefeitura estava cobrando imposto desse terreno da fundação. Eu estive envolvido pessoalmente nisso, porque eu disse, não pague mais o imposto. No governo da Luísa Erundina, o secretário das Finanças, Amir Cair, mandou um ofício para a fundação dizendo, ou paga, ou a gente põe o terreno da Pamplona em leilão. Eu fui à curadoria das fundações e o curador disse, eles podem fazer isso, a lei permite. Ele falou, tente falar com o secretário, chefe de gabinete da Erundina. Eu fui com o professor Chaim, explicamos a situação, que o terreno tinha sido ocupado por favelados. Então, eu não tinha o que fazer, como é que eu ia pagar imposto? Se tinha delegacia, posto de saúde, quer dizer, tinha um monte de órgãos públicos ali dentro. Não era mais da fundação. Eles cancelaram a ação contra a gente. Mas então a gente perdeu o terreno da Vila Dalva. Em dezembro de 73, não, eu não quero antecipar. Em dezembro de 73, começaram a aparecer os primeiros alunos, né? Então, é pena. O Conselho Federal de Educação credenciou a pós-graduação, mestrado e doutorado, e os primeiros alunos, Scheller, Portilho, Oyanardi, Yamaoka, Sérgio Godoy e Bruto Pimentel.
Eles foram os primeiros alunos, né, que apareceram ali no IFT. Você não estava lá ainda. Você não estava lá ainda. Não, não, eu cheguei em 70. Em 1970, Aham. já tinha a pós-graduação, Já. só que orientação sim, mas não havia disciplinas. Tá. Então, a orientação era feita pelos professores do UFT, mas as disciplinas eram feitas na USP. Na USP, sim. Bom, o que aconteceu nos anos 60? Talvez aí agora junte com o Jorge. Né? Com o advento da pós nas universidades, isso que eu disse aqui, né? A pesquisa institucional mudou tudo. Eliminou o diferencial, né? Então a mudança na carreira nas universidades eliminou o catedrático, introduziu o titular, que se alcança por concurso público, e o retorno dos primeiros alunos do IFT após o período de pós-doc estimulou a necessidade de mudanças. E a experiência adquirida por esses ex-alunos mostrou que o IFT estaria isolado, caso não se integrasse a esse sistema grande agora. Tá certo? E a primeira manifestação desse descompasso é que a qualidade e o número dos alunos diminuiu. Quer dizer, menos alunos procuravam o IFT porque ia para a universidade. Então, o que nos preocupava é o estudante poderia vir para o IFT como segunda escolha. Percebe? Isso daí passou a ser uma preocupação para a gente. Aqui, com essa chegada dos professores, então, algumas modificações foram implementadas. A biblioteca passou a ser administrada por Escobar e Salomão, né? Está aqui o Diógenes Rodrigues de Oliveira, o Urides, o secretário, Mário, e eu aqui num canto. Né? E os projetos institucionais, Diógenes Rodrigues de Oliveira, Valdir e o Rubem Aldrovandi. Aí começou a crise dos anos 80, que foi um terror. Acabou o dinheiro. 83 foi um terror. Não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí começou a busca por alternativas. Né? O que acontecia? Nós tínhamos que buscar maneiras de fazer o Instituto funcionar, como atrair gente, e umas práticas nós começamos a instituir naquela ocasião. Cursos de férias, com apresentação de material de disciplinas que eram dominantes no IFT e que não faziam parte das emendas dos cursos universitários. Por exemplo, cosmologia e gravitação não era comum. Você pega várias universidades, você não vai achar isso. Mesmo física nuclear, na época que ainda existia, não era comum. Então, a gente fazia cursos voltados para essas áreas, para que pessoas de outras universidades buscassem. Né? Então, a gente fazia avaliação e essa prática era boa. Iniciação científica. A gente começou a fazer turmas de iniciação científica. Hoje virou uma coisa comum, mas não existia na época. A gente fazia turmas de iniciação científica. Cursos gerais para todos, né? E depois separavam nos grupos para as diferentes áreas. Funcionava muito bem. Né? Foi um mecanismo que a gente tentou achar. Né? Ok, duração de 1 mês. Não, assim também não. Assim também não. Funcionava muito bem. E com relação ao patrimônio, aí de novo, eu também estava envolvido nessa ocasião por causa do patrimônio. Né? Eu não sei como voltar à tela grande, mas não interessa. Né? Senão vou perder demais aqui. O Lauro Cruz, Salomão, eu e Ariovaldo fomos a São Carlos para falar com o Lauro Cruz uma possibilidade. Nós seríamos um campus avançado
da Federal de São Carlos. O Conselho Curador rejeitou. Segunda proposta, comodato de um terreno na USP, entre o Instituto de Física e o Oceanográfico, onde tinha uma árvore chamada Árvore da Coruja. Né? Houve uma interrupção das negociações por desacordo, deu uma grande briga. Quando retomado, houve aprovação. Ou seja, o Conselho Universitário cedeu um terreno para a fundação. Contatos com o Unicamp, com o Dr. Pinotti. O IFT deveria se instalar lá em Campinas e o quadro deveria ministrar disciplinas atribuídas pela Unicamp, rejeitada pelo Conselho e vários professores. Aí apareceu o professor Eli Silva, aposentado da USP e trabalhando na Unesp de Rio Claro, que propôs contato com Paulo Bundes e propôs a incorporação do quadro do IFT, vejam, quadro, os professores, à Unesp. Tá certo? O professor Nagli, que era o reitor da Unesp, consultou o professor Oscar Sala da USP sobre o IFT. O IFT é bom mesmo, vale a pena. O Oscar Sala disse, toca que é bom. Então, em virtude dessa qualificação, né, ele pediu para o professor Newton Landim, que era o vice-reitor, que levasse o processo de incorporação avante. Agora, pensem, o quadro tinha gente que não estava preocupado com titulação. Paulo Léo Ferreira, o Jorge acho que já tinha morrido, Zimmermann, Castilho, esse pessoal nem tese tinha. Eles eram bacharéis em física. Como é que se incorpora? Põe todo mundo como, sei lá, o nível mais baixo, bacharel, salário de bacharel. O pessoal que criou a fundação, você vai botar como bacharel? Não vai. Né? Então, a dificuldade de adaptação das carreiras levou a criar a carreira de pesquisador. Então, foram polêmicas persistentes. Né? Nesse período, era Rubem Aldrovandi, eu, íamos ao conselho universitário e à reitoria para fazer a passagem. Como adaptar? Então, foi feita uma passagem mais suave. Os mais novos, que eram titulados, entraram na carreira correspondente. Na carreira de pesquisador, via o correspondente na carreira docente da universidade. Né? E o pesquisador 3, que era o topo, era para os maiores pesquisadores. Foi muito difícil, muitíssimo difícil, porque a universidade não tem essa estruturação de entender a atividade como essencial. É o concurso que é o essencial. Se você não tem um concurso, você não tem qualificação. Embora você possa ter. Porque não o contrário. Né? Eu não tenho a titulação, mas sei. Então, por exemplo, nós tivemos bate-bocas enormes no conselho universitário. Pois é, como vocês querem colocar esse senhorzinho aí, era o professor Paulo Léo Ferreira, eu me lembro, era um livre docente da odontologia de Araçatuba. Como é que vocês querem colocar esse senhorzinho aí, que possivelmente era professor de colégio, como um pesquisador 3? Eu me lembro que, polidamente, eu disse, o senhor saia da universidade, crie uma instituição, jogue fora seu título, crie uma instituição, uma fundação, com os seus objetivos, angarie os fundos, construa essa sua fundação e faça uma fundação de odontologia do zero. O senhor conseguiria fazer isso? Ele disse, não, mas eu fiz a tese. Eu falei, ele não precisou. Eram brigas homéricas. Hoje a instituição é tolerada dentro da universidade com esses vieses todos, até que morramos os últimos, né? Por causa disso. Essa interface sempre foi muito atritosa, e não à toa. Então, para amenizar e fechar, eu extrapolei muitíssimo,
Né? Esse churrasco no IFT, eu não acerto uma. Esse churrasco no IFT, do lado esquerdo, elas devem se lembrar, né, dona Jo? A senhora deve se lembrar, né? Aqui, do lado esquerdo, estamos eu, aqui em primeiro, eu, a Regina Ricota, Frank, José Francisco Gomes, a Patrícia. Lá nos fundos, o Salomão, Walter Miguel, aqui está o Zimmermann, de costas o Escobar e o Rubem Aldorovai. Isso aqui é um pouquinho antes da grande crise, né? Quer dizer, 83 começou a desabar o mundo. Esse era o mundo que nós vivíamos. Do lado direito, é o churrasco quando estava começando a se fazer a incorporação, 1986. Né? Então, tinha ali, de camisa vermelha, o meu ex-aluno, Marco Antônio, Frank, Agostinho, Regina. Na direita, Regina, Sandra, Agostinho e Frank. Aqui, Frank, Gerson, Pimentel. Lauro, Tomil, Hélio, Fagundes. Aqui embaixo, Valdir, Coque, Salvá, aluno. As secretárias que já estavam começando a aparecer da Unesp. E aqui embaixo, Miguel. Você está ali, Miguel? Hã? Miguel, Sérgio, eu esqueci o nome daquele menino lá, fazia cosmologia ou gravitação, modelo, Gerson Francisco aqui. Né? Esse é o período da passagem. O IFT ia se tornar Unesp. Ele mudou, e só podia mudar. Ele tinha características diferentes. Essa aqui é uma comemoração do que se chamava de bibliotequinha, que tinha acesso direto e controle feito pelos estudantes. Quando os estudantes chegavam no IFT lá na Rua Pamplona, eles recebiam molho de chaves. Portão, biblioteca, a sala dele, e era acesso aberto. Eles podiam entrar, usar. E essa biblioteca, em particular, era de controle dos estudantes. Eles é que organizavam, mantinham, e não sumia livro. Nunca, até então, não tinha sumido livro. Posteriormente, eles roubaram uns 100 livros por semestre. Mas não roubavam livro. Era muito interessante. Muito interessante. Então, aqui de novo, eu lá no fundo, Jorge está ali atrás da Cristina, Zimmermann, seu Antônio, Salomão e seu Francisco e o Lauro lá atrás. 86. Quer dizer, era o ano em que a gente deixava de ser instituto da Fundação para ser instituto da Unesp. Tá? E esse daqui é uma foto grande lá no auditório, 86. Né? Bonde, Heloísa, Vicente. Esse chinesinho é o filho do dono do restaurante chinês que tinha em frente. Eu esqueci o nome dele. O menino que está ao lado é o filho da Cristina, deve ser o Felipe, o Rubem, eu esqueci o Nelson, Elcio Abdala lá na porta, Adriano, Cristina com a filha, a Diana. Eu estou lá atrás, Salomão está lá fazendo chifre no menino, o Kenkel está aqui, ao lado do Miguel, Marcelo Guzzo, Norma, o seu Francisco, agora, né? Tem mais gente, o Gerson, o Birajara grandão, tem mais gente. O que vai ser do IFT?
Como é que... O que vai acontecer com o futuro do IFT? O IFT é feito no dia a dia. Ele tem raízes. Eu acho que as pessoas têm motivo de orgulho de ver as raízes do IFT. Mas esse IFT não é o IFT dos sonhos da Fundação. Mesmo porque não dava para ser. A Fundação foi criada por um período em que a universidade não tinha pesquisa como objetivo. Na hora que normalizou tudo, a pós-graduação normalizou. Hoje, quem é estudante ou professor no IFT Unesp está fazendo o IFT. É incumbência da gente, né? Não tem jeito. Eles fizeram lá atrás. E nós vamos ter que fazer agora. Ou fizemos agora. Então não tem jeito. As raízes são essas. Os problemas foram esses. E o que a gente vai ter que fazer, nós é que temos que decidir. Eu peço muitíssimas desculpas que eu vazei absurdamente o meu tempo. 70 anos, Jorge. Você contou 70 anos. Não detalhadamente, tá bom. Para quem não conhece, Tem uma herança que veio do... desculpa, para quem não conhece, o professor Salomão foi professor do Instituto e depois ele foi para a Federal de São Carlos, ele participou também de toda desse velho IFT, ou original. Ok. Tem uma parte interessante que o IFT quando o Heisenberg foi para Leipzig, pelo menos o que conta o Guido Beck, né? Atividades lúdicas deles era ping-pong. Ah, sim. Sim. É isso que eu ia dizer. Depois vão me reportar você. Se você quiser contar... né? Existia uma tradição importada dos alemães de grandes partidas de ping-pong lá no IFT. Na Alemanha. Não, na Alemanha, mas o IFT importou. Veio lá da Alemanha. Veio da Alemanha o hábito de grandes partidas de tênis de mesa, o ping-pong. Né? E quando eu cheguei, ainda jogávamos muito. Os velhos jogavam menos. Mas o tenente Moacir... Alunos, professores, funcionários. Professores, todos. Todos. Quem quisesse jogar, tinha umas 4 mesas lá. Eu vou fazer uma proposta para a direção do IFT. Eu vou fazer uma proposta para a direção do IFT. Eu me proponho a doar para o IFT ou uma mesa de tênis de mesa ou uma mesa de pebolim, como um presente meu para a instituição. Vocês é que decidem. Vocês é que decidem. Eu quero dar um presente para o Instituto. Bem lembrado. Bom, Galete, eu gostaria de agradecer pessoalmente o seu aceite. Eu acho que dificilmente alguém poderia fazer algo mais completo, mais interessante do que desse seminário. Ele foi realmente um seminário especial, ainda bem que está gravado. Está gravado, né, Ricardo? Está gravado para todos, porque realmente esses dados todos são uma fonte histórica, realmente. Então, em nome do IFT, em nome de todos, gostaria de agradecer você novamente por essa brilhante palestra, viu? Muito obrigado. Muito bem. Desculpe. Eu peço desculpas. Eu agradeço muitíssimo. Realmente foi... Eu peço desculpas, porque eu vazei. Pelo contrário, pelo contrário.